Welcome everyone. Just let's take another minute in silence and with the music and invoke the divine being before we start the session. So, welcome everyone. Good morning, good afternoon, good evening from all over the world for this very special session on Eid. And I'm sure we all are looking forward to listen to the spiritual significance of Eid. And for that, we have um, the fortune of having a very special guest, BK Sister Hussein, who is joining from Delhi, India. So before we start, let me just give a quick introduction of Sister Hussein. So she is BK Sister Hussein, practicing Raj Yoga meditation for around 19 years. She is from ORC, Om Shanti Retreat Center in New Delhi, which is the largest North India campus of Brahma Kumaris. She is MBA from NMIMS Mumbai. She worked as an analyst for a brief period of time before dedicating herself to the service of humanity with Brahma Kumaris at ORC. She is the Raj Yoga teacher at ORC, and she also hosts Brahma Kumaris TV programs from ORC and lectures and discussions on various topics. She conducts behavioral trainings and workshops in various corporate firms, educational institutes, and government for national and international participants. But today, very specifically, she will take us through this interesting journey of understanding the significance, spiritual significance of Eid. Before we proceed further, there's a beautiful poem written for Sister Hussein that will express her personality. And as you all know, who are regular participants, it's our Dr. Brother Manoj has written. He is with us, but internet bandwidth is not good with him. So I'm doing on behalf of him. So the poem is for Sister Hussein. Having worked in the low kick for a while as an analyst, she now stands tall and wide as a spiritual evangelist. So, like angel, I have to find out the meaning of it. Beautiful evangelist. On the panel of many spiritual talks, she is indeed a panelist, helping people solve their problems by being their catalyst. Today, let's sit with a pen and paper and try to enlist what she has to say about the importance of Eid in a gist so that we are able to defend Maya with a tight fist. So that is Sister Hussein. Thank you. Yes, sister, we'll make you wait for another few minutes, like seconds. There's a poem on Eid as well. Let's look at that. On this auspicious festive of Eid, indeed, let's begin and try to get ourselves freed from the clutches of race, caste, and creed.
so that we form a completely new breed who truly understands what is the meaning of Bakri Eid. I'm sure we all are curious to know what is the real meaning of it. And before again, still you speak, Sister Hussein, let us welcome you with some special welcome arrangements. I'm not going to talk about it, you'll see it. So I would welcome Sister Taran to welcome Sister Hussein. Om Shanti, sister. Good morning. On this special occasion, I'd like to welcome you with the specially made for you Eid lantern and blessings. Thank you so much. This is so beautiful. Thank you so much and so special. Yes. And this will be coming to you when we come to visit. So we'll be getting this so you can see it in person. So welcome and thank you. Thank you so much. I'm so touched with the poetry and this beautiful welcome and all of us together. Thank you once again for this warm welcome. I never expected this. Thank you, Sister Hussein. So we are having translation in few languages, as you can see. It's a French, Portuguese, Spanish, Hindi, and Turkish. So please choose your language. And yes, towards the end, Sister will also answer any questions you may have. So please send the questions to either me or Brother Manoj. And yes, it's all yours. Sister Hussein, thank you. All right, thank you very much. And I'm really happy, really excited to be with all of you. First of all, Eid Mubarak to all of you, because today is Bakrid here in India. So Eid Mubarak to all the listeners and all the participants who've joined. And it was a few months back, I think in April, where Dr. Manoj had, we connected that we should be sharing the significance of Bakrid. And around that time, it was Eid al-Fitr. And, there was an incident which happened because I practiced spirituality. I practiced Raj Yoga for many years. And I also take part in interfaith events. So this Ramzan, in the month where the fasting happens, in the evening, it is iftar, the evening meal when you break the fast. And irrespective of whether you take the fast or not, but to maintain solidarity, people arrange iftar meals for one another. I remember going to an iftar just this year, which was organized by a church. So there were interfaith leaders and the iftar was at the church, and I went there and each one gave their talk and a little bit of a background of the spirituality or the practices that they were doing. And that made me realize how similar we are, So fasting, we know in Ramzan there is fasting. You are abstaining from food and water and other things and trying to be close to God. Then during that time only, that before Easter in Christianity, there is a month, there is a week wherein people fast. They try to leave things which they find pleasure in. They try to live a modest lifestyle in the quest to be closer to God. I've had the fortune of having friends from across communities and, whether they're Hindus or Christians or Buddhists. And I'm very happy that I was able to, as I was growing. So I remember one of my friends, she used to turn vegetarian during that period. I didn't understand at that time, but now I know that probably it was one of the ways to be closer to God.
And around that time, so Christianity, of course, the Muslims, then there was a Swamiji there, and in the Hinduism, there was the Navratras which had happened around that time, where again you're fasting and you are working on your inner self, the virtues. And there was a person from the Baha'i community, the Baha'i leader of the community, and he also shared his practice, which the day which happened, wherein you have to abstain from the worldly pleasures and food and drink in a quest to be closer to God. And of course, I was there. And it made me understand that no matter where we are, which race, which religion people are following, we unite in spirituality. Ok, Om Shanti. Pelos vistos agora já está a funcionar. Outra vez, ok. Então, numa necessidade, há duas coisas. Uma é estar próxima de Deus e a outra é de estar próxima de ser a minha melhor versão de mim mesmo. Ou seja, ter essa pureza e divindade. Eu tenho de invocar. Eu tenho de ser essa versão de mim mesma. Então essa purificação faz com que eu fique mais próxima de Deus. Eu estou na espiritualidade há muitos anos, eu entendo que o sentido espiritual faz sentido abster-se de algumas coisas para purificar a alma e ficar próxima de Deus. Eu achei coisas muito interessantes, muito inclusiva. Se você entender isso, muitas coisas são resolvidas. Talvez haja uma pequena diferença aqui e acolhi com relação a alguns métodos. Então, vou explicar um bocadinho desse significado de Eid, porque eu nasci também numa família muçulmana, e também com muita espiritualidade, mas eu vou fazer o meu melhor para partilhar algumas coisas consigo. Também um bocado de reflexões. Porque o Eid simplesmente significa apenas celebração. É celebração, Eid, ou festival também. E há dois principais festivais. Um deles é hoje do Ramadão. E há um Eid mais pequeno, que é depois de um mês que eu não consegui perceber o nome que ela disse. Mas conforme nós vamos falando, nós temos que ver como é que isso começou. Eu vou partilhar um PowerPoint conosco para que isso seja mais interessante. Dê-me só uns instantes. Vocês conseguem ver o PowerPoint, não é? Ok. Então agora vamos começar com esse slide. Bismillah Al-Rahman Al-Rahim, que está a dizer que o nome de Deus é o mais gracioso e o mais misericordioso. E o que é que isso significa? Simplesmente é invocar Deus. Eu recordo que na minha família, mesmo antes da refeição, acho eu, diziam esse Bismillah. Antes de começar, qualquer coisa significa em nome de Deus. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é lembrar-se de Deus em cada ato. Lembrar de Deus em cada ação, antes de fazer qualquer coisa. Portanto, invocar o divino. E isso é exatamente o que isso significa. Então, esse Bismillah é invocar Deus. Bismillah.
E apenas para entender, the Bakrid, it's also important to understand. é importante entender que Bakri It's important to understand the background of Islam. é entender o Islam, you would know, o alicerce do Islã, vamos dizer assim. peace. O Islã significa paz ou render-se a Deus. Peace. Salam significa paz. E salam aleikum significa a paz esteja sobre si. É a mesma coisa quando nós dizemos Om Shanti. Nature of the soul is peace. A natureza original da alma é paz. God is peace. A natureza original de Deus é paz. Portanto, invocar essa virtude, essa verdadeira natureza, quando você diz salam, que significa simplesmente paz. Então, agora, Why do we celebrate Eid? o que acontece quando nós celebramos um Eid? The last prophet, O último profeta, de acordo com o Islã, segundo a religião abrâmica, é Mohammed. so what Então, he revived the oneness of God. ele trouxe outra vez à vida a filosofia básica de quem seria Deus. Então, a fundação daquele que é Deus é o profeta Abraão, ou Ibrahim. É a mesma coisa, Abraão e Ibrahim. None, but there is one God. So the kalma with E significa que há um Deus. la ilaha illallah Ou seja, não é que não existe nenhum Deus, há um Deus. God. And you cannot, don't worship anyone else, but that one being, E você não pode adorar ninguém, not physical, who's not a human being, nenhum ser humano, entity. mas usar uma entidade divina que está para além da terra. Então isso é aquilo que o profeta fez. Restored Islam, Ele restaurou o Islã, one God, restaurou a fé em um Deus. in terms of Então aquilo que nós temos que fazer em termos de religião, como conduzir a vida, conduct or the models. então isso são os modelos para serem seguidos. E então, Pillars of Islam as 5 pilares do Islã, laid down or os quais foram by feitos para estabelecer, que foram estabelecidos pelo profeta. O primeiro to believe in one God. é acreditar em um único Deus, You cannot have many gods. porque você não pode ter muitos deuses. Você tem que acreditar em apenas um Deus. One is salat, O segundo é Salat, que significa and also not just praying like that, orar a Deus 5 vezes doing the wuzu, which por dia, numa maneira correta, com uma higiene própria, uma higiene física e mental. E por que temos que rezar 5 vezes? to remind yourself, Temos que lembrar 5 vezes, God 5 times. invocar Deus 5 vezes, conectar com o seu interior. Porque quando nós vamos para o trabalho, The work in nós temos tendência a nos perder nesse mundo do trabalho. so the 5 times Então, durante 5 vezes a fazer isso, part and parcel of your life. isso torna-se parte da sua vida. E é muito semelhante Reality in Raj Yoga, àquilo que eu pratico no Raja Yoga. Hora ou a cada 2 horas, mesmo quando eu estou a fazer serviço, a encontrar-me com pessoas, eu esqueço quem eu sou às vezes. you get to be in the Então fico what's happening, a fazer algo, a ver as coisas que estão a acontecer. Então, quando estou aí, to connect with quando eu faço essa pausa, eu permito conectar com o meu eu interior e conecto também com aquele que está acima. but it has to be in Não apenas de manhã ou à noite, day-to-day affairs. mas incluir isso ao longo do dia. Então, essas 5 vezes ao longo do dia é uma boa prática. O terceiro pilar é o Skat, que significa que caridade. Percentage has been fixed, Uma porcentagem fixa, the que é de 25%, percentage uma porcentagem tem que ser dada para caridade, para ajudar os pobres e aqueles que são necessitados. Se você tiver meios, in the principle of how do you do the good deeds. If porque o princípio de você fazer
bons, ou seja, praticar boas ações, você tem que ter um sistema para fazer, tem que ter meios para ajudar. Então, ter essa compulsão de ajudar quem puder. Então, depois temos o jejum. E esse jejum, daquilo que você escuta, daquilo que você fala, não é apenas o de comer e beber de manhã até a noite, mas tem uma natureza mais espiritual. E aquela que nós vamos explorar mais logo. E o que é feito no calendário lunar do Islã, que é o Ramadão, que está acontecendo agora. E o terceiro, Hajj, que é ir a Meca, ir aos lugares de peregrinação, pelo menos uma vez na vida. E uma pessoa tem de fazer isso. E esses são os modelos que permitem que as pessoas que seguem possam ser capazes de ter uma vigilância maior do seu karma, das suas ações e das suas boas ações, e ao mesmo tempo você está conectado com o divino. Isso tem a ver com um bocado com de onde é que isso começou. No dia de hoje, especialmente, é o Eid al-Adha, ou Eid al-Huza, ou Baklid, ou de Big Eid. Agora, eu tenho a certeza que muitos de nós sabemos a história que está por detrás disso. Por que e como isso aconteceu. Há diferentes versões disso, mas eu vou partilhar a história que eu conheço. Esse Eid al-Adha, Abraão ia sacrificar Abraão ia sacrificar o seu filho. Portanto, Abraão foi um dos profetas. Porque é interessante que Abraão, para os muçulmanos, é considerado como o primeiro profeta. Ele é o profeta que fez a fundação de um Deus. Então, quando ele nasceu, as pessoas, elas seguiam o caminho da devoção e faziam adoração a diferentes objetos e não estavam conectados com um ser supremo. Então, há diferentes histórias, através da lógica, através da inteligência, e ele convenceu as pessoas que havia um Deus. E uma dessas histórias, que provavelmente posso partilhar aqui, o pai dele também era um adorador. Acho que é isso que ela disse. Então, havia muitos ídolos no sítio onde eles viviam, muitos objetos de devoção que as pessoas tinham, e ele destruiu eles, partiu esses objetos, mas deixou apenas um ídolo, o chefe. Então, quando as pessoas regressaram, perguntaram a Abraão o que é que ele fez, e ele disse, quem fez isso? E ele disse que ele tinha pedido aos ídolos, e como os ídolos não falaram, eles não podem falar, então como é que eles podem dizer que são adorados? Então é isso que eu quero dizer a você, que eles não falam, eles estão inanimados. Então ele disse, daquilo que aconteceu foi que o chefe, um dos ídolos, que estava ainda de pé e inteiro, ele disse, ele é que fez, eu não fiz nada. E as pessoas da aldeia disseram, isso não é possível. Ele é um ídolo de pedra, como é que ele pode partir os outros ídolos? Então a realização veio, olhem, vejam,
Se ele não pode fazer nada, então por que vocês estão a trazer tal objeto inanimado, estão a adorar isso? Então vocês têm que adorar a entidade suprema, a entidade espiritual, a luz. Então ele colocou a fundação de um Deus que foi depois revitalizada, por assim dizer, agora foi o meu nome. Através dos muçulmanos, pronto. Então houve um sonho que Abraão teve, que Deus estava a pedir para que ele sacrificasse aquele que ele mais amava. E ele entendeu que, de acordo com Deus, ele realizou. O que é que eu amo mais? Eu amo o meu filho, mais do que tudo. Então Deus está a pedir que eu sacrifique o que eu mais amo, que é o meu filho. E nessa fé completa, ele começou, preparou tudo, e mesmo partilhou o seu sonho com o seu sonho Ismael. Ismael também concordou com isso. Se isso é um comando de Deus, ou seja, não havia nenhuma emoção para isso, porque ele ia fazer isso diretamente, portanto, mas ele amava muito o filho. E quando ele abriu os olhos, o milagre foi que ele viu seu filho de pé a sorrir, mas ao pé do filho também havia uma espécie de uma ovelha. E o que é que significa espiritualmente? O seu desejo ou vontade de se render a Deus. E ele foi capaz de escolher qual é o amor que ele tinha, o amor do apego que ele tinha neste mundo, ou o comando de Deus. E ele escolheu que ele tinha fé completa em Deus. E mesmo a lembrança desse incidente, que ia acabar, muitos... Esse é o local que hoje em dia é o local de peregrinação da Kaaba, que foi onde esteve Ibrahim. E depois desse quinto pilar de estar completo, ela fala muitas palavras em árabe, portanto é difícil. Eles usam, quando eles vão para o Meca, eles vão de roupa branca, que é o símbolo da pureza, que não importa qual é que seja a cor da sua pele, a sua condição econômica, mas todos estão de uma forma como se fosse uniforme, para estarem todos em uma certa uniformidade. E como cada um é igual aos olhos de Deus. Então agora, você vê que quando nós olhamos para a história por detrás disso, nós entendemos que não é apenas sobre sacrificar animais. Deus não quer nada disso. Ele está apenas a testar a fé da completa vontade, da forma que você se rende a Deus. E quando olhamos isso espiritualmente, quando eu olho isso espiritualmente, às vezes nós nos agarramos às coisas que nós gostamos. Pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa que nós nos agarremos. Eu não permito, a custo nenhum, alargar isso, porque isso é muito próximo de mim. Mas se eu sigo a vontade do Supremo, às vezes é só como se fosse um teste. Eu não vou perder a coisa. Por exemplo, o pedido foi de sacrificar o seu filho, mas isso não aconteceu porque o filho continuou lá. Portanto, Deus está a olhar sobre mim, está a olhar por mim.
Portanto, ele não quer trazer um mal a mim. Portanto, eu tenho que ter essa confiança. Então, eu tenho que render o ego. Porque qualquer apego vem através do ego. O ego da consciência do corpo, que é a raiz do apego. Então, o que eu escolho é o que? São os meus apegos ou render a Deus. Então, entender, quando eu rendo, não é nada físico, é absolutamente espiritual. É render o intelecto, é render a consciência do corpo, é render aquilo que eu penso que é meu. A lição espirituais de hoje então, quando você diz que é meu, há uma liga. Quando eu digo meu, há uma liga. E quando eu digo tera, que é seu, entregar a ele, você consegue atravessar qualquer que seja a situação. Seja qualquer coisa, mas não é seu, é dele. Portanto, espiritualmente falar é largar tudo aquilo que eu digo que seja meu, essa liga. Ou seja, ter essa propriedade. Portanto, a minha ideia, a minha própria ideia, portanto, é como se fosse a minha pertença. Mas essa ideia de dar, de largar, de render o intelecto. E é claro, isso é exatamente aquilo que eu penso. Mas eu gostava de fazer um bocadinho de reflexão antes de ir para o segundo, daquilo que é o Ramadão. Então, apenas um momento de reflexão. Eu acho que nós devíamos fazer uma pausa por um minuto e verificar o que é que eu penso que seja meu, que pertence a mim. O que é que eu tenho de... aquilo que eu estou apegado e que ainda não consigo largar, que faz com que haja uma distância entre eu e Deus. Pode ser algum hábito que eu tenha, uma ideia, pode ser uma ideia, pode ser uma maneira de fazer coisas, pode ser um relacionamento que eu tenho na minha cabeça, ou na minha mente, perdão. Pode ser muitos, mas eu sou capaz de identificar uma coisa que eu estou preparado para largar? Então, apenas um minuto em silêncio. Refletir nisso. O que é? E também, eu estou preparado para largar isso? I'm sure you would have, at least something would have popped up. That one thing which comes up is probably. Deixa surgir uma coisa que seja mais importante que você queira largar. Se quiserem partilhar, podem colocar no bate-papo. Antes de nós irmos para o próximo Id. Então, falando espiritualmente, estamos a falar de um sacrifício. Portanto, celebrar
um sacrifício daquilo que é mais importante para mim e dar prioridade a Deus. E quando eu faço isso, não há nada a perder. Há sim libertação. And moving ahead, Então, a prosseguir, touch upon the second Eid, ver esse segundo Id, most important Eid, which que é o Id mais importante, for Id al-Fitra. and it marks the end of the month long. Isso marca o final do mundo, do mês What Ramzan is, mais longo, that as well. que tem o pôr do sol, acho eu, mais longo. And I found it very useful Então aqui esse gráfico de informação do Ramadão, que eu acho que é muito interessante e que faz um resumo de tudo. deeply spiritual. O Ramadão é profundamente espiritual. What has been done is not just physical, Naquilo que é feito não é físico, tem todo um significado espiritual. 30 Então, days wherein o Ramadão é um mês que faz till evening, o jejum da manhã até a noite, portanto, do amanhecer até o anoitecer. time, Depende da hora. calendar. So it's Isso é um calendário lunar, portanto, está sempre a mudar. and the geography, Então, a geografia, number of hours. o número de horas também vai variar. Australia will have Alguém que está na Austrália tem um número diferente do número de horas que alguém que está na Noruega. Pode ser maior ou menor, depende da geografia o número de horas. Então, typically people eat tipicamente, morning, as pessoas comem de manhã, before the crack of dawn, and in the evening when antes do amanhecer e depois do pôr do sol. Elas comem. you're not eating anything, Mas não come nada, não bebe água, anything below your throat. não põe nada, ou seja, não engole nada pela garganta. Now this is not just physically you're not eating and drinking. Mas não é só fisicamente o comer e beber, mas esse jejum no sentido espiritual que você não está a fazer nada de que seja negativo ou pecaminoso. You observe purity also during Ou seja, você está a observar também o lado espiritual, mas também não está a ouvir nada de negativo. you are not gossiping, you're Você não está, digamos, a falar dos outros, a desperdiçar o seu tempo, a fazer coisas, material in the a ter prazeres das coisas materiais e físicas. closer, Aquilo que você está a fazer your inner being. é aproximar-se de ser um ser mais limpo. Whatever É dito que quer que seja o erro ou coisas que aconteceu durante by cleansing isso, você vai poder fazer essa limpeza através dessa abstenção e ficar mais próximo de Deus e a lembrar during the essa crença que durante um mês do Ramadão, o Corão sagrado é revelado ao profeta. E então all the more important the last week é muito mais importante, por exemplo, a última semana. Os, seclude themselves os, and they do os que são seguidores, eles fazem muitas orações à noite, também fazem isolamento, ficam isolados das pessoas, das distrações, abstêm-se de coisas. and you see when you're doing it, E quando você faz isso, traz muito benefício, porque you develop an empathy você desenvolve uma empatia em direção às pessoas, você não está a comer nem a beber, você sabe o que é fome. to share. E da próxima vez que você sabe como partilhar, Person doesn't have quando uma pessoa não tem, share, you can é que uma pessoa está faminta, portanto ela sabe, você sabe o sentimento porque você já passou por esse processo. A absência das distrações, dos negócios do mundo, you're not doing anything e só faz aquilo que é importante, porque você não fala coisas negativas, você não está a falar dos outros, você não está a ver coisas negativas, nada negativo. Então, qual é a influência que causa isso na sua mente e na sua alma? more and more divine.
você se torna cada vez mais divino. Você faz muita caridade nesse tempo, nessa altura. As pessoas fazem, tipo, caridade compulsiva. Tem que fazer bons negócios, partilhar aquilo que você tem. Então, tudo isso tem um grande significado espiritual. E se alguém seguir isso de uma forma correta, vai ter a ideia de que você realmente está a polir a alma, está a limpar a alma para ficar mais próximo de Deus. E esse Id Fitra simplesmente significa, ou seja, é terminar com o jejum. Então, é no final do mês do Ramadão que é celebrado. Então, você tem as prendas, doces, coisas que oram juntos, rezam numa congregação. Muito semelhante a estar juntos quando, especialmente em Delhi, quando nós fazemos yoga juntos. 2 ou 3 mil pessoas de Delhi fazem esse yoga todos os meses, uma vez por mês. E desenvolve essa energia pura de conexão. E é semelhante, a nível semelhante, quando nós fazemos as coisas juntas, a nível de irmandade, criam uma única energia. E é claro, quando nós olhamos, há um processo completamente espiritual. Desenvolve a compaixão, um autocontrole, a partilha, a capacidade de ficar afastado das coisas que não são necessárias. As pessoas que praticam isso tentam manter para o resto das suas vidas. No sentido espiritual, você vê que você se torna aquilo que você é. A sua melhor versão de ser, mais elevada. Aquilo que faz com que você possa ficar mais próximo de Deus sem nenhuma distração. É claro que há muito mais, mas eu acho podemos responder as perguntas. Ok? Então vamos fazer outra reflexão. É claro que nós estamos a falar de significados espirituais. Então fazer uma pausa para um outro momento. E neste momento, deixe-me ver, identificar, visualizar a minha versão mais elevada. A minha versão mais elevada de mim mesmo. A forma como eu me porto, como eu penso. Mas há um eu melhor de mim mesmo, uma melhor versão de mim. Uma versão mais divina de mim mesmo. Como é essa versão? Essa versão é baseada nos meus valores fundamentais que eu preciso desenvolver. E isso pode ser invocado na presença do divino. Então, eu quero ser mais amoroso. Identificar esse núcleo que você consegue perceber a sua versão mais elevada, trazer isso próximo. Você precisa ser mais paciente. Você precisa ser mais estável, poderoso. O que é? E quando eu identifico isso, eu experiencio a mim mesmo na presença do Divino,
o Todo-Poderoso, que também é um ser de luz, mas ele também é o oceano das virtudes divinas, dos valores divinos, e eu experiencio a mim mesmo ficar carregado. Então, no próximo minuto, vamos apenas refletir sobre isso, experienciar isso. Om Shanti. Então, esses foram os meus pensamentos. Compartilhar um bocadinho desse entendimento sobre esse significado espiritual do Id. Muito obrigado, a irmã Hussein. Isso é uma conexão profunda com o nosso despertar espiritual. E é muito interessante saber que celebrar é celebrar o sacrifício. Ou qualquer animal. Às vezes nós não entendemos propriamente isso. Mas quando não há entendimento, não há apreciação. Então as coisas vão de uma forma diferente. Então, você explicou isso de uma forma muito bonita. Mesmo com relação ao apego e aos render-se à vontade de Deus. Eu espero ter conseguido traduzir bem, foi um bocadinho difícil por causa de algumas palavras, mas há uma questão no bate-papo. Havia uma palavra, acho eu, que ela soletrou, foi logo no início, qualquer coisa como era OES ou coisa assim do gênero. Eu acho que é qualquer coisa do salam, ou seja, quando se fala o nome do profeta está sobre si, é como nós dizemos Shanti, Shanti, significa isso está sobre si, ou está em si. E quando nós dizemos o salam, nós não visualizamos, porque nós só estamos habituados a falar, mas como uma criança. Eu ouvi as palavras, ouvi coisas que eu aprendi e falei que agora eu não sei, mas depois eu realizei o significado, o verdadeiro significado. Portanto, que a paz esteja sobre si. Quando eu digo salam, o significado literal de salam é paz, igual Shanti, é paz. Ok? Quando nós entendemos, há uma conexão muito profunda. Que a paz esteja consigo. Obrigado por partilhar isso. Eu estava a pensar que sim, como você disse, abstinência de comer, ou dos prazeres físicos, mas também há uma conexão espiritual que praticamente, ou seja, é uma coisa prática, as pessoas praticam isso, mas estão conectados com o seu significado. Você está dizer, por exemplo, que as pessoas estão a fazer jejum, se elas seguem. Claro. Cada um tem um entendimento espiritual diferente. Portanto, há pessoas que são profundamente espirituais e entendem mais sobre o abster-se, não sobre as coisas, mas trabalhar na purificação da alma. Mas é claro, Baba diz, aquilo que eu entendi é numérico, tudo está de acordo
com aquilo do entendimento de cada um, e cada um vai fazer consoante a sua capacidade ou habilidade. É isso que também nós aprendemos na Brahma Kumaris, no hack. Deixar de fazer todas as ações negativas. A abstenção, às vezes só nas coisas materiais, não é só isso. É fazer a mudança. Ela falou as palavras em hindi que eu não consegui perceber bem. Você está falando de vritti. Quando você olha para o vritti, isso vai trazer ao seu smuriti, a sua consciência, quem você pensa que você realmente é. Então, quando você permite não ficar distraído, quando você larga essa coisa de falar dos outros, de estar a olhar, de estar preso à comida ou os prazeres corporais, se você se afasta disso, há uma limpeza na sua consciência. Isso então vai permitir que você conecte-se com o seu ser interior. Então essa limpeza que está a acontecer e você está conectado com a versão mais elevada de si mesmo e não conectada com os estímulos exteriores e não reagir às coisas. Você apenas faz como você quer. Você sente que vai fazer ou não. Então, criar esse valor do melhor daquilo que você é. Então, esse vritti, e depois trabalha no seu smruti, na sua consciência. Gostaria de perguntar 5 vezes, particularmente 5, nós temos isso na atitude e comportamento. Quando você vê, como eu entendo, esses 5 pilares que foram fundados, é de lembrar Deus 5 vezes. Mas você vai se lembrar mais vezes, ninguém vai parar, mas pelo menos 5 vezes. Eu acho que está relacionado com o número que depois da manhã, depois da tarde, à noite, nesses períodos. Então, tudo está incluído para criar esse silêncio, esse momento de conectar-se com Deus, outra e outra vez a dizer, eu estou conectar com aquele que está lá acima. Então, compulsivamente, você vai incluindo. Se eu estiver a trabalhar no meu interior, eu tenho disciplinas que eu tenho que ter na minha vida. Eu não vou praticar o Raja Yoga, mas eu também tenho que ser um yogi para acordar de manhã, às 4. E às vezes eu posso acordar ou não. Portanto, eu tenho que acordar pelo menos às 4. Eu também posso acordar às 2, ninguém vai me parar. Mas eu tenho que acordar às 4. E na verdade, até devia fazer 5 ou 6 vezes o traffic control. Você está controlar o tráfego dos seus pensamentos e a fazer o quê? Conectar consigo e colocar a sua mente naquele que está lá acima. Senão, de outra forma, eu estou preso, estou apanhado. Eu estou a fazer serviço, estou a fazer coisa boa, mas estou distante do meu eu e a minha mente está a pensar em outras coisas. Portanto, esse período está lá incluído para regular, fazer parte da sua vida. Então, nós precisamos de prática. Eu pratico, por exemplo, jejum, e nem 100% das pessoas fazem isso, mas ok. Lembrar de Deus, o trabalho, a caridade compulsiva, ir ao jejum, ir aos sítios aos locais de peregrinação. Isso também são coisas que nós aprendemos.
Há uma pessoa que está a perguntar que é difícil render-se para mim. to my kids. São apegos aos meus filhos. Exactly. You see, Exato. Você vê? and absolutely, this Absolutamente. É por isso que toda essa ideia de celebrar, your most, you love your kids. This ou is seja, você ama suas crianças nesse mundo, mas você tem que largar desse apego, pure love, mas se houver amor puro, fear, não vai haver medo. my best. Então eu sou capaz de dar o meu melhor. In spirituality, that is what we've understood, that E é o que nós entendemos espiritualmente. Quando eu digo que é meu filho, ele não pertence a mim. Eu sou apenas um zelador ou um administrador. Eu posso partilhar coisas com eles, eu posso ajudá-los, mas ao mesmo tempo, ela é uma alma individual decisions, who has e tem que fazer as suas próprias decisões e tem o seu destino. E eu não sou o dono dele. E se eu largar essa propriedade, vai haver mais amor e menos medo. Eu só preciso pedir 1 segundo, não, 30 segundos que eu tenho que abrir a porta, desculpem. there's more connection, there's more freedom. Of course, it requires a lot of practice. It requires that, and not just practice, I feel, but I think a lot of getting deeper with yourself and really forging that relationship with God. If I have a deeper connection, I have got that deeper relationship with God, you know that your eternal relationship is my soulmate is that supreme soul. And it is not to say that I don't have to love people around me. I will be my better version with them. I'll be a better person, and enable them to grow. But of course, it's work. Yeah, like you said, it is about believing the faith in God. Wow, is wanting that for me, and there's benefit in that. Ok. You mentioned in E today's como você mencionou, also nos ensinamentos de hoje nós vimos, to yours and seja mudar o meu para o seu, ficar livre de escravidões. Ok. one question will ask Talvez a última pergunta. significance of the star. Qual é o significado I mean, das luas e das estrelas? that's the symbol. São símbolos. There are various versions for that. Há muitas versões para isso, mas uma delas, It's got 5 points. você vê uma estrela, por exemplo, Pointed star é de 5 pontas, não de 6. signify the 5. Então isso significa os 5 pilares do Islã. Now, how I see it, because E como eu vejo, porque há muitas versões, muitas interpretações, uma delas é que people 14 as pessoas, people used to take the help há centenas de anos atrás, to travel, elas utilizavam as estrelas para viajarem. but the stars A estrela era o guia. follow the lunar calendar E seguiam o calendário lunar. significance. A lua tinha muito significado. Because E eu vejo a cor verde por causa a Arábia é um deserto. green is the ideal paradise, Então, essa ideia do paraíso. the rain. Anteriormente falamos das, Don't say das in India will say the rain. So you see the difference? ok, falou aqui uma palavra que eu não percebi bem, mas tem a ver com o nascer do sol, né? If I look at it, it's green is that O brilhar do sol. the color which actually connects. Então é a cor que eu conecto. Various other interpretations as well. Mas há muitas interpretações diferentes e é assim que eu penso. Ok, muito obrigado. And we really have enlightened ourselves today, understanding it more Nós entendemos mais hoje to see the celebrations of Eid. And I'm sure we have, e aprendemos mais sobre essas celebrações sobre o Eid. but I think at the moment, Acho que há muito mais para entendermos, today, and I will invite mas eu quero convidar o Dr. Mehta para agradecer to go into the meditation. antes de nós irmos para a meditação. Om Shanti Hussain Om Shanti Hussain Ben, Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. We
Eu gostei muito da sua palestra, especialmente em trazer esse significado espiritual das celebrações desse mês sagrado do Ramadão e celebrar esse conceito do sacrifício. Eu acho que todos nós acreditamos está falando do sacrifício dos animais, eu não consigo. Você está falando do sacrifício dos animais, que é uma coisa que, da forma como ele está falando, é como se não fosse agradável. Mas isso, por exemplo, é uma grande questão. E foi explicado como quando Abraão tinha que sacrificar o filho. E eram outras coisas que tinham que ser sacrificadas. Eu gostei da sua palestra. E trazer a luz da espiritualidade, daquilo que nós, aquilo que Shiv Baba também nos revelou para nós. E na prática as coisas diferentes. E a limpeza interior é muito importante, mas aquilo que você falou, acho que faz com que nós nos tornemos boas pessoas. Deixa eu só desligar isto. Então eu acho que foi um grande prazer encontrar-se consigo, Saim, aqui no Zoom. Ok, nós nunca nos vimos pessoalmente e eu sei que qualquer dia nós nos encontraremos pessoalmente. E há muitas pessoas que nasceram como muçulmanas e tomaram o Gyan de Baba. E posso ver mesmo através de si muitas pessoas muito bonitas. E às vezes fico a pensar como há tanta violência em partes diferentes do mundo. Então agradeço muito por dar esse significado espirituais e de como fazer com que as pessoas se tornem uma pessoa melhor. E hoje em dia há uma distorção daquilo que é o Islã. Muito obrigado. Om Shanti. Obrigado, Manoj. Beautifully you narrated it. I think we have one participant, Vijay Pal Malhotra. Aqui há mais um participante Middle East for que esteve no Oriente Médio. Ramzan. He's not Muslim by birth. Ele não é muçulmano de nascimento. Words. Ele acho que vai dizer algumas palavras. Yes, Vijay brother, you can speak if you are here. Om Shanti. Om Shanti. Eid Mubarak to all my brothers and sisters with greetings of love, peace. Sejam Sister who saudações de paz, amor e felicidade. you have given a wonderful Eu já vi muitas vezes, você deu uma bela explicação hoje. to 2005 in Middle East. Eu estive no Médio Oriente, no Oriente Médio, muitos anos. Tenho muitos amigos. Used to come in the office along Todos costumavam vir no escritório conosco e observávamos o Ramadão de forma completa. very hot. June time it is very hot. E numa altura que é de muito calor, em junho. To observe Ramadan without even taking a drop of water E faziam o Ramadão sem tomar uma gota de água. was possible. But seeing my brother Mesmo para mim, às vezes parecia que não era possível, mas meus amigos gostavam de partilhar que eu também sinto observe Ramadan. como eles e observar o Ramadão. I was not a BK, but I think Baba was with that time also with us.
I observed Ramadan for 25 years. Out of that, 15 years, very, very regularly, 30 Eu days. observei and o Ramadão durante 25 anos when we used com os meus irmãos in the evening, e sem tomar água no mês de calor. juice, what pleasure, what happiness we used to get. E como era a felicidade, às vezes, de beber apenas I can tell you this is um copo de sumo e estar na Maritivela com baba. only the fasting, O Ramadão não deu apenas o jejum de não comer e não beber, also a fasting mas também by our Arabic brothers and ourselves not speaking. It's a full o observar o silêncio completo. but we used to maintain silence E nós as possible. fazíamos isso na prática o máximo possível no escritório. Speak very slowly, Falar devagar quando era preciso, doce. serve during Ramadan. And I tell you that 30 days of Ramadan E esses 30 dias do Ramadão demos sempre poder interior, e foi fácil to follow Amrit Vela depois seguir a Brahma Kumaris quando comecei a seguir, foi fácil seguir a Amritivela, isso tudo. to a BK centers in Middle East and give this E o dia que puder, vá a um centro no Oriente Médio e partilhe isso e você vai atrair muitos filhos de Baba. Ok, muito obrigado por partilhar isso. Ok. Thank you, Dr. Mehta, as well. Então, obrigado, Dr. Mehta, também. Então, nós vamos para For that, let me a meditação. announce, as you all are aware, Só fazer pequenos anúncios. what is coming weekend. Próxima semana, Weekend we have a program, so coming vamos ter a workshop, on o Vivendo Valores, desculpa, Valores para a Vida, Confiança, com a irmã Golpe. as well. So it's Vamos ter 2 horas, a primeira de experiências e depois de palestra. our E depois, is next. no dia 23, o próximo episódio dos Valores é sobre a Beatitude, Very dear senior sister, Anand, com Asha Didi, and it's happening on do Centro de Retiros de Delhi. Saturday, same time, evening 8 p.m. É às 3h30 da tarde e às 11h30 do Brasil. of the Om Shanti E ela é diretora do Centro de Retiro de Delhi. And we have E depois this going on. That's temos a série dos poderes a decorrer. Então, no domingo, dia 24, vamos ter às 4 da tarde o poder de discernir. NASA.in and Vancouver Depois aqui estão os endereços dos sites e dos canais also. do YouTube, onde podem encontrar também os vídeos desta transmissão em português. I'm sure we all are heading towards becoming our, E agora as Sister Hussein brought. vamos So now let's enjoy para a meditação. beautiful meditation that Sister will take us. a Didi group photo also, please, with sister. Ah, então eu pedir aqui uma fotografia de grupo. Obrigado. Ok. Before we go to Então, antes, meditation, vamos meditar. photo, everybody can open E aqueles que quiserem sair na fotografia, video, please. abram as suas câmeras, por favor. So, Então, let me just quickly take it. Give me a second. tirar aqui uma fotografia rapidamente. Dê-me só um segundo. Sister Hussein will remember this moment very, very precious. E Understanding. a irmã Hussein vai lembrar desse momento muito, muito precioso. Thank you, everyone. Obrigado a todos. Sister Hussein, take us forward. We have 5 minutes. Temos 5 minutos para nós? Yeah. Sim, For 5 to 7 minutes, it's okay. sim. So Então, music or anything, I don't have it. I think we can sit se alguém puder colocar uma música, mas podemos sentar em silêncio. in the silence. E nesse silêncio, Let's just take this opportunity, vamos apenas ter esta oportunidade take my mind away from de deixar a mente distractions, some sort of livre de qualquer tipo de distração, de qualquer tipo de puxões, my work or quer seja de trabalho, relationships
de relacionamentos, or even ou mesmo de serviço. I take a moment Eu tomo um momento e simplesmente remember lembro-me my pure, peaceful self, do meu eu pacífico e puro, the being o ser separate que está separado from this physical body, deste corpo físico, the being which is age, background. I am none of it. I am simply an eternal, peaceful point of light, the soul. And even if everything dissolves or finishes, including my name and my body and the objects around me, I still continue to exist. So my existence, my purity, my power is not dependent on anything or anyone. The moment I realize my eternal, imperishable self, I'm more calm. I know that no matter what happens, if I choose, I can be uninfluenced. If I choose to remember my original self, I'm choosing the truth. And when I choose the truth, I very easily am able to let go of all that is not needed. And in this pure, pristine realization of the self, I very naturally am able to remember my original home, my spiritual home, a place of stillness and light. And I naturally remember my eternal companion. I naturally remember the Supreme, who's a being of light like me. But he's the ocean of love, of peace. And without the labels and without the attachments, I can experience, I'm able to be close to God, close to Shiv Baba. Just for a few moments, let me have no other thoughts except me and Baba. And I hold myself and I merge in the ocean of love.
Om Shanti. Om Shanti. So beautiful. Thank you very much for this beautiful, beautiful meditation. Thank you very much. Thanks to all of you. And it was lovely to be here to share and explore together. And hopefully we will meet physically, maybe. There is no hopefully, sure, we'll meet soon. We all come to India. We all know where you are. So definitely we're gonna meet you. Thank you Thank so you. much once again, Sister Hussein, and Eid Mubarak to all Thank- the Thank you. viewers. And thanks to Dr. Manoj. So he hasn't spoken, but Dr. Manoj, I can see you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ashok Mehta and Tarun and all the translators. And I can see Shruti also because I know her. Thank you so much. Thank you. Good night. Good day, good night, good evening. Bye-bye. Bye everyone. Thank you.